Muito bom dia a todos. Agradeço imensamente a presença de todos nesse nosso webinar. É uma satisfação a gente estar falando aí com vocês, passando nossa vivência de mercado, que a gente está acompanhando aí sobre as ações que a própria LGPD já está ah, ocorrendo no mercado, né? Vamos dar uma tolerância de um minutinho a mais para os participantes entrarem e, na sequência, a gente já inicia. É importante falar que este webinar, nós estamos gravando ele. Assim que finalizar esse webinar, ele vai estar disponível, toda a gravação, no nosso canal, tanto da DropReel quanto da CLRA, no nosso canal do YouTube. Tá bom? Vamos aguardar a presença do pessoal. Um minutinho só, a gente já inicia. Muito bem. Bom dia a todos. É uma satisfação estar conversando com todos vocês em mais um webinar em parceria com o DropReel e CLRA, que a gente contextualiza também como os LGPD Task Force. E o nosso webinar hoje nós vamos falar exatamente sobre os impactos que a LGPD já está causando para organizações, e também, nesse caso, voltado, mesmo antes das sanções entrarem em vigor pela Lei Geral de Proteção de Dados. Nosso cronograma, na verdade, nós vamos apresentar aqui a LGPD Task Force, fazer uma breve apresentação. Na sequência, vamos falar sobre a contextualização da LGPD, vamos falar sobre as sanções administrativas, processos judiciais que já envolvem a LGPD, já está sendo mencionada. Vamos falar sobre incidentes de segurança, crime cibernético, que está afetando as empresas e, principalmente, a privacidade de dados pessoais. No fim, nós vamos dar algumas dicas de melhores práticas para adequação das organizações e, por final, nós vamos abrir espaço para dúvidas. Eu peço a todos que mantenham suas câmeras desligadas e também o seu áudio desativado. E qualquer dúvida, por favor, podem colocar diretamente no chat, que no final nós vamos ter o prazer de responder todas elas, mesmo que se estenda um pouco, né? Nossa previsão aqui é de 1 hora do nosso webinar, mas por espaço de dúvidas a gente pode ir seguindo, né? Mas a gente tem aqui o que cumprir o prazo de encerramento da nossa apresentação. Okay? Falando um pouco sobre a LGPD Task Force, a LGPD Task Force é um grupo multidisciplinar, onde a gente entende que o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados não é só de uma frente jurídica, assim como não é só na frente de tecnologia da informação, de segurança da informação ou da área de compliance. A LGPD Task Force teve uma iniciativa em 2019 com 3 empresas, onde envolvia a DropReel, a CLRA e também a NGX IT. A NGX aqui temos a satisfação de ter alguns participantes da NGX junto com a gente. Então, neste contexto, nós já vemos aí, desde 2019, adequando, assessorando organizações no processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. E cada um com a expertise em suas áreas, né?
E para esse webinar aqui, então, tá junto comigo, eu sou o Manuel Ramos, sou da Drop Real, sou o head da empresa, e junto comigo aqui está a Flávia e a Paola da CLRA. Flávia, por favor. Obrigada, Manuel. Muito bom dia, pessoal. Obrigada a todos pela participação. Como o Manuel comentou, então, eu sou a Flávia. Em conjunto com a Paola, somos sócias da CLRA, um escritório de advocacia e também uma empresa de consultoria voltado para compliance e governança corporativa. Eu tenho mais de 20 anos de experiência na área de compliance, sou especializada aí na frente de direito digital e a gente trabalha aí como DPO as a Service de algumas empresas. Pode passar, Manuel. A Paola? Paola quer se apresentar? Rapidinho? Bom, Sim, pode ser. bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, sou a Paola, juntamente com a Flávia e a Maís, que também está aqui como participante, somos sócios da CLRA, atuando em diversos aspectos e principalmente na adequação de empresas à Lei Geral de Proteção de Dados, que hoje é a nossa maior paixão, nosso carro-chefe aqui no escritório. Então, ao longo desse webinar, vocês vão ouvir mais um pouquinho de mim na parte ali de processos judiciais. Maravilha, Paola, obrigado. Também junto com a gente como moderador, o Pablo Kruger, faz parte do time de privacidade da Drop Real, e ele vai ser nosso moderador no final para ler as perguntas e a gente responder aqui com o maior prazer. Então, vamos iniciar nosso webinar. Primeiro, eu vou passar a palavra agora para a Flávia. Flávia, por favor. Obrigada, Manuel. Bom, acho que é importante, antes de mais nada, a gente contextualizar um pouco a questão do objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrou em vigor depois de uma turbulência aí com relação à sua vigência em 18 de setembro do ano passado, tá? Ela é uma lei que foi preparada, né? Se a gente observar a lei, né? Ela foi preparada com base na GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados da União Europeia, e o principal objetivo dela é justamente garantir a privacidade dos indivíduos, né? Então, ela é uma lei que é aplicável para todas as pessoas físicas ou jurídicas, né, de direito público ou privado, que tenham como objetivo a prestação de serviço quando houver tratamento de dados pessoais. Tá? Então, houve algum tipo de tratamento, desde o acesso, a coleta, ao armazenamento, a eliminação daquele dado pessoal já é considerado pela lei um tratamento e estaria amparado pela lei. O que a lei ela diz, né? Ela diz que tanto as pessoas físicas ou jurídicas, elas precisam tratar dados somente se observados uns dos 10 requisitos legais, tá? Dentre eles está aí o consentimento, que é amplamente discutível, justamente pelo fato de que ele é o mais frágil, né, dessas hipóteses de tratamento, porque ele pode ser revogado a qualquer tempo, né? Então, a lei ela dispõe que, se não houver uma previsão dentro daquelas hipóteses de tratamento de dados pessoais, você não está atendendo aos requisitos da lei. E aí, sim, ela aplica algumas sanções administrativas ou até processos judiciais, né? Na verdade, não amparados pela lei, mas pela questão de consumidor, civil, criminal, enfim, isso daí não estaria amparado pela lei, né? Mas é importante a gente reforçar esse tema. Então, com base nisso, né, como ficou muito, a gente viu aí muita discussão com relação à vigência da lei, né, em função da pandemia, as sanções administrativas da legislação, elas só serão aplicáveis a partir de 1º de agosto desse ano. Muito embora a lei já esteja vigente desde 18 de setembro do ano passado, as sanções administrativas, Manuel, se você quiser, pode passar, elas só serão aplicáveis a partir de 1º de agosto. Mas isso não impede que processos judiciais já sejam amparados aí pela legislação, como a gente também vai ver a seguir. Então, as principais sanções administrativas aqui, elas começam como uma advertência, então, na verdade, elas são aplicáveis pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou a ANPD, tá? Então, num primeiro momento, a ANPD ela vai advertir com o objetivo justamente de mitigar aqueles riscos, né? E solicitar, então, que as empresas ou pessoas físicas adotem medidas corretivas para sanar aquele dano. Se não for
resolvido na esfera da advertência, então ela pode aplicar aí multas simples, de 2% do faturamento, limitada a R$50 milhões por infração, que também não impedem que sejam cumuladas com a multa diária, também observado o limite de R$50 milhões. Né? Isso aí tudo vai depender muito da gravidade da situação e do tipo de dado pessoal que vai vazar. Né? A lei também prevê como uma sanção o bloqueio dos dados até que seja regularizado a infração, né? A publicidade daquela infração e eventual eliminação dos dados pessoais. Né? E como eu comentei, isso não impede, então, que processos judiciais venham a decorrer em função de vazamento de dados, né, ou do tratamento indevido desses dados pessoais, o que pode causar danos de imagem e reputação, que, na verdade, podem ser até muito mais prejudiciais do que a sanção, né, em si, né, em decorrência dos valores. A Paola ela vai comentar agora um pouco sobre os processos judiciais que a gente já tem visto com base na LGPD. São alguns que já ganharam notoriedade aí em função dos controladores de dados pessoais que estão envolvidos dentro desses processos. E, novamente, qualquer dúvida, ficamos à disposição, fiquem bem à vontade para comentar ali no chat, que a gente vai responder todas as dúvidas ao final. Maravilha, obrigada, Flávia. Bom, pessoal, vamos passar aqui, então, para a análise de alguns processos judiciais que tiveram como embasamento a Lei Geral de Proteção de Dados. O primeiro processo que a gente trouxe aqui é o do Serasa, é um processo que ficou bastante famoso, é uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal, em razão da comercialização de dados pessoais por meio dos produtos lista online e prospecção de clientes do Serasa. Através desses produtos, o Serasa estava vendendo dados como nome, CPF, endereço, contato, poder aquisitivo, perfil financeiro, onde estima-se aí mais de 150 milhões de CPFs. E nesse caso, o Ministério Público sustentou que esse comércio de dados ele seria irregular, ilegal, estaria ferindo o direito à privacidade e que para esse tipo de tratamento seria necessário um consentimento específico por parte do titular. O Serasa, por sua vez, ele baseou esse tratamento com base no legítimo interesse, utilizou esse fundamento legal, mas acredito que aí ele esqueceu de colocar na balança se os direitos e garantias fundamentais do titular do dado não estavam sendo feridos, que nem prevê a LGPD. Então, o que saiu dessa decisão é que o Ministério Público estaria correto, que existe uma necessidade de consentimento prévio, uma autorização do titular para compartilhar esse tipo de dado pessoal com terceiros, ainda mais a título oneroso, né? Porque, no caso, o Serasa ele não apenas está armazenando esses dados pessoais, mas ele está compartilhando com terceiros sem qualquer autorização dos titulares. Então, nessa recente decisão aí de final de maio, nesse agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça manteve a decisão liminar que suspendeu essa comercialização, sob uma pena de multa de R$5 mil por venda efetuada. Pode passar, por gentileza. Aqui é outro caso também do Serasa, mas a situação é um pouquinho diferente. Aqui é uma ação, uma obrigação de fazer, combinada com indenização por danos morais, onde, nesse caso, o autor ele foi incluído, né, involuntariamente no cadastro de inadimplentes em função de uma pendência financeira. Acontece que, nesse cadastro, o Serasa mantém, entre os outros dados pessoais, o telefone desse consumidor. E, nesse caso, o que se discute nessa sentença? É justamente o princípio da necessidade. Para atingir essa finalidade, eu preciso também compartilhar o telefone desse titular, né? A LGPD ela permite a proteção ao crédito, então essa inclusão no cadastro não estaria incorreta. A questão aí mesmo é a divulgação do número de telefone desse titular, sem a autorização, sem o consentimento do titular para compartilhar. Então, nesse caso, novamente, o Serasa foi condenado a se abster, em definitivo, de divulgar o número do autor
e teve que pagar também uma indenização por danos morais no valor de R$4.000. Pode passar para o próximo. Aqui a gente já trouxe o caso da Cyrela, que ficou bastante famoso, né? Trata-se de uma ação de indenização por dano moral, onde, nesse caso, a Cyrela compartilhou os dados pessoais de um cliente com terceiros. Esse cliente, ele havia adquirido uma unidade de um empreendimento da Cyrela, existe um contrato, mas ele compartilhou esses dados com terceiros como instituições financeiras, consórcios, empresas de arquitetura, de construção, fornecimento de imobiliário, que entraram em contato com esse cliente para oferecer serviços, produtos, sem que isso fosse informado previamente para o titular, né, para o cliente da Cyrela. O contrato deles, inclusive, prescrevia apenas a possibilidade da inclusão desses dados para fins de bancos de dados de cadastro positivo, mas não havia qualquer informação sobre a utilização para outros fins, que nem esse caso de compartilhamento com terceiros. Então, em razão disso, a Cyrela foi condenada a se abster de repassar esses dados para terceiros, tanto dados pessoais, financeiros ou sensíveis, sob pena de uma multa de R$300 por contato indevido, e também teve que pagar uma indenização aí a título de danos morais no valor de R$10.000 em função desse compartilhamento. Pode passar. Aqui, então, a gente traz outro caso que está bem em pauta, essa semana também circulou bastante notícia, que é a ação civil pública em face da concessionária da linha 4 do metrô de São Paulo. Não sei se na época vocês chegaram a ver que tratava essa notícia, mas o que aconteceu é que foi instalado dentro da plataforma do metrô alguns painéis de publicidade com câmeras que coletavam a reação dos passageiros, né, aquelas publicidades, aqueles serviços que estavam passando ali. Aí, nessa câmera, foi coletado dados biométricos, que são dados pessoais sensíveis, ou seja, dados que a legislação traz uma preocupação ainda maior, e foi verificado questões de gênero, faixa etária, que daí a gente tem que relembrar que os dados pessoais de crianças e adolescentes também merecem uma atenção especial, e a própria reação mesmo do consumidor, tudo isso sem sequer se informar para o consumidor que esses dados biométricos estavam sendo coletados e sequer com uma autorização prévia para a utilização desses dados pessoais. Então, nesse caso, o IDEC, né, que foi quem entrou com essa ação, pretendia uma indenização de 100 milhões, que acabou não sendo acatada, por se entender que não estava condizente esse valor com o dano propriamente, que essas imagens não teriam sido compartilhadas e armazenadas de forma permanente em algum meio de comunicação. Então, em razão disso, se baixou o valor da condenação em 100 mil reais, sem falar, né, da necessidade de se abster de captar essas imagens, sons e quaisquer outros dados sem o consentimento prévio. E caso volte a se adotar essa prática, deverá, então, primeiro se obter esse consentimento com esses titulares, passando essa informação clara e específica sobre essa captação, quais são os dados pessoais e de que forma eles vão ser tratados. Pode passar. Aqui a gente traz um outro caso também interessante, é de um usuário do Mercado Livre, que estava ofertando, vendendo bancos de dados e cadastros pelo valor de R$500. Nesse caso, houve uma alegação inicial de que teria sido de um ex-funcionário que ofertou esse banco de dados, mas no fim ficou comprovado que, de fato, o réu seria o culpado. E o interessante dessa sentença é que há uma alegação de irretroatividade da LGPD, ou seja, que a lei ela não poderia ser aplicada por se tratar de um caso anterior à sua vigência, e a decisão traz alguns pontos aqui interessantes, porque fala que o artigo 63 da LGPD trata da necessidade de adequação
o que revela que ela tem, sim, o condão de produzir efeitos às situações constituídas antes do advento da lei, e reforça que o sigilo de dados pessoais ele tem um status constitucional, portanto, tem proteção assegurada antes mesmo do seu advento, até porque já contava, né, com um reforço legal instituído pelo Marco Civil da Internet, que regula sobre o uso da internet no Brasil. Então, nesse caso, a sentença determinou que esse usuário teria que se abster de disponibilizar esses dados pessoais, sob pena de uma multa de R$ 5.000 para cada operação, sem prejuízo de adoção de outras medidas cabíveis. Pode passar. E, a gente traz um caso, daí já não é tão conhecido, mas é interessante. Trata-se de uma fraude em um contrato de financiamento de veículo, que a situação foi que o titular do dado foi até uma concessionária, se interessou por um veículo, passou alguns dados pessoais, entretanto, acabou desistindo da compra. E aí, para surpresa dele, chegou um boleto de pagamento para quitar esse financiamento e depois chegou uma carta informando sobre a inclusão dele no cadastro de inadimplentes. Ou seja, os dados pessoais dele, que foram passados para a concessionária, acabaram sendo utilizados de forma indevida. E na decisão, a LGPD ela é trazida fortemente, assim, justamente por essa utilização dos dados pessoais de forma irregular, né, foram tratados em violação aos fundamentos de sua proteção, a finalidade específica que foi informada ao titular. Ou seja, até nesse tipo de processo a gente vê que a legislação está sendo utilizada fortemente. Nesse caso, houve uma condenação de R$ 4.000 em danos morais. Pode passar. Também a gente trouxe essa notícia do valor, bem interessante, é uma notícia de janeiro de 2021, que falava que até o final de novembro de 2020, já existiam 139 ações trabalhistas que utilizaram a LGPD. Ou seja, a lei entrou em vigor em setembro e até o final de novembro de 2020, a gente já tinha 139 ações trabalhistas tramitando. Então, agora a tendência é que esse número seja muito maior. E só nessas 139 ações já somavam R$ 15 milhões. Então, é bastante relevante. Pode passar, que a gente vai pegar alguns trechos dessa notícia só para contar para vocês como é que foi utilizado o LGPD nos casos. Nesse primeiro caso aqui, é de uma ex-funcionária da empresa ProSaúde que utilizou a LGPD para solicitar o acesso às folhas de ponto. Ou seja, a gente sabe que na LGPD existe o direito do titular de acesso às informações e os dados pessoais que estão em posse da empresa, a forma como eles estão sendo utilizados. Então, aqui, a defesa dela argumentou que esse documento pertencia à trabalhadora e, com base na LGPD, ela poderia ter esse acesso. Nesse outro caso, é de um trabalhador que não queria que a publicação do nome dele fosse colocada no processo, no Diário Oficial, apenas as iniciais, para dificultar a identificação dele no momento que ele for buscar outros empregos, né? Então, aqui a gente pode pensar em esse direito de anonimização, de pseudonimização dos dados pessoais, que é também um direito previsto na Lei Geral de Proteção de Dados. Pode passar. Também a gente tem um caso de uma funcionária que pediu ao Magazine Luiza que retirasse do sistema interno da empresa, ou seja, um sistema que outros colaboradores tinham acesso, com informações sobre um possível envolvimento dela com atividades perigosas. Ou seja, informações, dados pessoais também, que colocam essa titular em uma situação de constrangimento. Então, a decisão liminar determinou a retirada dessas informações pela empresa, com base na LGPD. E, por último, aqui, é o caso de uma professora que utilizou a LGPD para questionar o modelo de aulas adotados durante a pandemia, por violar os seus direitos de personalidade. Nesse caso, o que aconteceu é que essa universidade ela não foi transparente com a professora, não se comprometeu por escrito, seja
com algum termo ou com contrato com a segurança desses dados pessoais e nem foi transparente sobre a forma como eles seriam tratados. Então, em função disso, saiu uma decisão determinando que a universidade parasse de armazenar e distribuir esses vídeos de aula com a imagem da autora. Pode passar, eu acredito que seja isso. Isso, perfeito. Paola, obrigado. Obrigada, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse processo, fiquem à vontade para nos questionar, que ao final a gente vai abrir esse espaço. E espero que tenham gostado desses processos aí que a gente separou para vocês. Maravilha. Bem, aqui a gente vai falar um pouco sobre os incidentes de segurança e crimes cibernéticos, principalmente os que estão afetando aí a Lei Geral de Proteção de Dados. É importante ressaltar que o incidente de segurança nem sempre é um crime cibernético, né? O incidente de segurança ele pode ocorrer de uma forma equivocada, pode ser um erro humano, de uma forma intencional ou não intencional. Quando é intencional, pode se virar um crime, um ataque cibernético feito por o que a gente, até o termo está errado, né? A gente fala que é feito por hackers, né? Na verdade, hackers são profissionais de segurança, e sim, o termo correto seria crackers, ou seja, criminosos realmente que exploram vulnerabilidades. Então, a gente vai falar um pouco sobre alguns incidentes de segurança e, dentro deles também, alguns crimes cibernéticos. Bem, primeiro nós vamos falar aqui sobre vazamento intencional e não intencional. É um tipo de incidente de segurança que a gente vê acontecer muito no dia a dia. Parece que nos últimos 2 anos aí com a pandemia e o trabalho remoto, realmente isso intensificou, tanto incidentes de forma intencional, não intencional, e também os ataques cibernéticos. Então, o primeiro caso que a gente traz aqui para vocês é um caso novo, né? Ocorreu no mês passado, onde os dados, né, da Secretaria da Educação de Minas Gerais vazaram, né, dados pessoais e jornais de trabalho dos professores da rede estadual, tiveram os dados vazados na internet. Dentro do processo, dentro da Secretaria da Educação, a própria Secretaria da Educação utiliza uma plataforma do Instituto Unibanco. E esse incidente é um exemplo de um tipo de vazamento que foi não intencional, porque o próprio Instituto Unibanco ele alegou que expôs esses dados de forma equivocada. Então, aqui é um exemplo que afetou todos os professores. A própria lei é mencionada nesse aspecto, na investigação que está sendo feita pelo Ministério Público, mas, a própria LGPD ela é mencionada nessas ações. Um outro caso interessante aqui, também muito novo, ocorrido no mês passado, também um incidente de segurança, onde teve vazamento de forma não intencional, ou seja, um erro humano, novamente, né? Onde as Forças Armadas do Brasil, através de uma plataforma que eles divulgam livros públicos do Exército, né? Acabou publicando um livro desses que tem uma classificação como confidencial do Exército, e ali sim continha dados pessoais de generais do Exército Brasileiro, né? Então, aqui realmente teve esses dados expostos, afetando diretamente a Lei Geral de Proteção de Dados e, consequentemente, aqui a gente já destaca como um vazamento não intencional. Na sequência, agora um pouco mais grave, né? Foi também... aqui a gente não se sabe ainda, né? Não sabe como é que foi o rumo dessa investigação. Isso aqui já ocorreu em 2018 pelo Banco Inter, onde teve cerca de 100 mil dados de clientes do Banco Inter que foram comprometidos, eles foram expostos, e o próprio Banco Inter informa, né, que o vazamento ocorreu de dentro para fora, ou seja, de dentro da organização para fora, através de uma pessoa autorizada, né? Esse incidente, o próprio Banco Inter, em menos de 6 meses, encerrou esse processo, fez um acordo
através de uma ação civil pública que teve contra eles, e desembolsou aí mais de R$ 1,5 milhão para encerrar esse processo com essa ação civil pública dentro desses 100 mil clientes, né? Não sei certamente a quantidade de clientes que entraram nessa ação. Um outro ponto interessante aqui, até um alerta para quem é pai e mãe de adolescentes, né? O TikTok já está sendo referência mundial aqui de coleta de informações e dados sensíveis de forma errada, né? Onde o próprio TikTok, em 2019, já foi processado pelo governo americano, onde coletou aí dados pessoais de menores de 13 anos, e aqui inclui também não somente nomes, e-mails, telefones, mas também o Face ID desses usuários, e ele já foi condenado aí a pagar uma multa, né, de mais de 5 milhões de dólares em 2019. Isso não aprendendo, né, o TikTok continua fazendo esses compartilhamentos, nessas coletas indevidas, principalmente de menores, e agora tem uma ação forte aí da União Europeia que está atingindo diretamente a GDPR, onde coleta dados de crianças e adolescentes, né, menores de 16 anos no Reino Unido. Então, essa ação está em andamento, é uma ação que é de milhares de libras, né, que já está em processo, está sendo para ser julgada. Agora, falar um pouquinho agora sobre incidentes de segurança que envolvam exploração de vulnerabilidades. E aqui a gente está falando diretamente a ataques cibernéticos mesmo. Como é que realmente ocorrem esses ataques? E daí a gente vai trazer uns casos bem interessantes. Mas antes da gente falar sobre exploração de vulnerabilidade, é importante a gente entender o que é uma vulnerabilidade. Uma vulnerabilidade nada mais é do que uma fragilidade. Por exemplo, uma porta aberta dentro do escritório, uma gaveta que não esteja chaveada, ou um sistema, né, um software, uma aplicação web, um site, que aí sim possui erros de programação, bugs, que permitam, né, que haja acessos não autorizados. Então, a vulnerabilidade é uma fragilidade de um ativo ou um grupo de ativos. O que é um ativo? É tudo que tem valor a uma organização. Então, nessa sequência, uma vulnerabilidade ela pode ser explorada por uma ou mais ameaças. Para finalizar aqui, uma ameaça explora uma vulnerabilidade que, consequentemente, resulta em um incidente. Então, é bom a gente contextualizar isso para dar sequência e vamos falar no próximo estudo de caso aqui. O próximo que a gente tem aqui é relacionado ao Ministério da Saúde. A gente está falando aqui de dezembro de 2020, o próprio Ministério da Saúde identificou uma vulnerabilidade em seu sistema e que estava expondo mais de 243 milhões de dados de brasileiros na internet. Nessa reportagem, nesse estudo que a gente se aprofundou aqui do Ministério da Saúde, o próprio Ministério da Saúde fala que não teve nenhum indício que alguém acessou essas informações, né? Falando que o sistema está bem seguro, tudo, e que tem todas as medidas de segurança plausível e que realmente a vulnerabilidade foi corrigida, né, evitando que esses dados fossem expostos. Porém, em janeiro mesmo, vazou dentro da Dark Web, né? Ou seja, a internet onde criminosos cibernéticos compartilham informações, vendem informações que foram filtradas através de ataques cibernéticos, né? Apareceu uma base de dados gigantesca com mais de 223 milhões de brasileiros. Nessa base de dados, aí muita gente, dentro da comunidade de segurança, a gente suspeita que veio do próprio Ministério da Saúde, assim como tem informações da Previdência, né, de todos os brasileiros, e aqui a gente está falando de todos os brasileiros, inclusive os que já faleceram, né, desde quando o governo começou a coletar informações. E também dados do Departamento Nacional de Trânsito, né, o DENATRAN.
e aqui sim teve vários dados também expostos, informações sobre o veículo, tudo, enfim. Então, aqui é um caso bem interessante da gente mencionar. Tem um caso legal que, particularmente, nós, da DropReal, a gente ajudou aqui a TIM a identificar uma vulnerabilidade no sistema que gerou um vazamento. Essa vulnerabilidade foi explorada. Na sequência, a TIM nos procurou para a gente identificar como que teve um vazamento de dados. E, nesse caso aqui, dentro da plataforma de renegociação de dívidas da TIM, teve um vazamento aqui de mais de 35 mil dados de seus clientes, e daí nós identificamos essa vulnerabilidade para eles, e através disso, né, foi bem inusitado esse caso, eu gosto muito de compartilhar ele, foi quando a gente, nesse caso, foi exposto, quando a gente passou um relatório da vulnerabilidade, que a gente identificou que realmente dava para extrair todos os dados dessa plataforma através de scripts, né, ou seja, explorando essa vulnerabilidade, a TIM, em menos de 30 minutos, fez um alerta aí para o Brasil inteiro sobre esse vazamento. A TIM está sendo processada já por um tempo aí, estão falando, a gente até pesquisou sobre se a gente encontrava alguma coisa sobre essa ação, mas o próprio Ministério Público e a Senacron estavam em cima da TIM e tinha uma multa aí já definida de 10 milhões de reais. Aqui tem um caso um pouco mais grave, né? Na verdade, eu identifico esse aqui como um dos casos mais graves que a gente já identificou aqui, que é o caso da Urpay. Para quem não conhece a Urpay é uma plataforma que conecta bancos e lojas diretamente, fazem essa conexão entre todas essas empresas e instituições financeiras. E a própria Urpay teve um vazamento gigantesco de mais de 1,5 milhão de dados de clientes, e até a própria Urpay identificou que tem uma fragilidade aí na API que se conecta diretamente com um banco, né? Esse caso aqui originou dentro da Dark Web uma venda de dados somente de brasileiros, de mais de 534 mil brasileiros à venda na Dark Web. E aqui tem um fato bem interessante, já vem com o nome das pessoas, já vem qual é os dados bancários que tem, e aqui tem um ponto muito importante para se destacar, dentro desses dados existia até selfies, quem tem conta em banco digital, sabe como é que vai com fotinho ali, aparece a foto para a gente poder abrir essas contas, e elas eram comercializadas a R$30 o dado pessoal nesse mercado negro. Dando na sequência aqui, a gente tem o caso da Prudential, onde a Prudential também foi invadida através do seu sistema de propostas. Aqui foi uma invasão, só que teve um acesso limitado a um número específico de clientes. Até esse caso da Prudential, no final, eu e a Flávia, a gente pode comentar um pouco mais sobre esse caso, é porque a Prudential, por mais que sofreu esse vazamento, ela também está sendo, dentro da comunidade LGPD, está sendo mencionada aqui como uma excelência num reporte de um incidente de segurança, como agir de forma correta para dar resposta ao direito do titular. Finalizando aqui na parte de incidentes, é impossível a gente não falar, né, dos sequestros de dados. Acredito que todo mundo está acompanhando o que está acontecendo nos últimos dias, né, não estou falando nem anos, que é o famoso vírus, né, malware, ransomware, que é o quê? O cara que criptografa os dados, sequestra e, a partir disso, exige, através de uma extorsão, o resgate, né, desses dados. É importante falar que os ransomwares, até um tempo atrás, eles simplesmente criptografavam os dados e ficavam em poder da própria empresa, só que a empresa não conseguia acessar esses arquivos, porque estavam criptografados pelo ransomware. O problema agora é que existe uma comunidade muito forte de criminosos, daí a gente fala aqui da DarkCyber, entre outros, que estão agindo de uma forma muito mais agressiva. E, nesse caso, além de fazer a propagação do malware, exigir o sequestro do dado, ele também está exigindo aqui fazer dupla extorsão. O que é isso?
pedir, solicitar, além de a chave para decriptografar, também uma extorsão para não divulgar os dados, ou seja, eles estão coletando informações também em seu poder para poder vender no mercado criminoso ou fazer extorsão para as vítimas. E nesse caso aqui eu trago um exemplo da Moura, que é de maio desse ano, ocorreu, teve esse incidente, e realmente aqui também sofreram, nesse caso, foram divulgados, o próprio grupo DarkSide, eles informam que tem mais de 400 GB em arquivos que contém dados pessoais, contratos, plantas, informações da organização. Então, esse aqui é um caso bem recente. Tem outro caso recente que aconteceu há 2 semanas atrás também, 3 semanas atrás, que é o caso do ransomware que infectou aí todo o sistema de saúde da Irlanda. Esse realmente paralisou os hospitais na Irlanda, e nesse caso também foi constatado que teve dupla extorsão. Aqui já tratando também dados de pacientes também, que a LGPD é forte nesse quesito. Um outro que foi muito bem mencionado nos últimos dias foi o ataque à Colonial Pipeline, ou seja, a maior empresa de gasoduto dos Estados Unidos, responsável por mais de 43% de todo abastecimento de combustível no país. Teve aqui, foi encriptado pelo ransomware, e neste caso, para restabelecer todo o sistema de abastecimento, a própria Colonial Pipeline pagou o resgate, né? Sendo que tem uns boatos aí que a própria FBI conseguiu recuperar alguma desses valores que foram pagos. Para finalizar aqui também, finalizando esses estudos de casos, tem vários outros. Tem o caso do próprio TJRS, onde a gente teve aqui mais de 13 mil sistemas que foram criptografados, ou seja, que foram afetados. Tem o caso aqui da JBS também, que é muito recente, e o mais recente de todos é o caso da Fujifilm, que a gente está falando de 4 dias atrás, que também teve uma paralisação global, geral, né, de todas as suas operações. Então, uma mensagem final, nesse contexto sobre incidentes de segurança, ataques cibernéticos, é um ponto de atenção para as organizações começarem a olhar um pouco mais sobre os seus controles de segurança. A gente vai falar um pouquinho mais na sequência, mas somente em 2020, mais de 8 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos ocorreram no Brasil. Então, isso é um ponto de atenção para todos, para a gente analisar os nossos controles de segurança em nossa empresa. Isso porque esses malwares, a gente falou aqui do hackers, são cada vez mais inteligentes, prontos para burlar os sistemas de proteção, né, os antivírus tradicionais que as empresas têm. Agora a gente vai falar um pouco sobre as melhores práticas. Eu vou passar a palavra aqui para a Flávia, e eu também estou à disposição a fazer responder qualquer questionamento de vocês no final. Flávia, por favor. Obrigada, Manuel. Bom, vocês viram que tem bastante coisa acontecendo, né, já com base nesse contexto da LGPD, e que o prazo aí para 1º de agosto se aproxima, então a gente entende que vamos ter ainda mais questões, né, envolvendo penalidades, e esses ataques eles não vão parar, como a gente viu aqui pela apresentação do Manuel. A gente observa que realmente é uma tendência, infelizmente, de aumentar, inclusive, né? Então, por isso, a gente precisa se precaver, se prevenir. Né? Aqui a gente lista algumas das melhores práticas que a gente tem visto e acompanhado no mercado, junto aos nossos clientes, inclusive, tá? É justamente para aumentar o nível de proteção, né, dessas empresas para lidar com os incidentes, porque os incidentes eles vão acontecer, né? Isso é um fato, né? Então, precisa se preparar para conseguir lidar com eles de forma adequada. Um ponto que a gente costuma realmente reforçar, ressaltar, né, é que justamente se você, como empresa, ainda não definiu o seu DPO ou encarregado de dados, né, DPO, Data Protection Officer, pela lei da União Europeia, você precisa definir, porque diferentemente da União Europeia, que coloca os casos em que o encarregado ele precisa ser estabelecido,
Na lei brasileira, ela não faz nenhuma menção em termos de tamanho da empresa, segmentação. Então, ali o artigo 41 da lei já fala que toda empresa, independente do seu porte, precisa nomear esse encarregado, né? E deixar ele de forma pública e visível, né? Preferencialmente no sítio eletrônico do controlador do dado pessoal. E por que é tão importante? Porque o papel do encarregado é justamente o de orquestrar esses contatos entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, os direitos dos titulares dos dados pessoais, né, que eles vão poder pedir a qualquer tempo, e o encarregado ele precisa estar preparado para dar a correta resposta, e também vai orquestrar os contatos com controladores e operadores dos dados pessoais. Então, ele tem um papel fundamental, ele precisa ser nomeado quanto antes, né? E ele tem que ter aí uma senioridade, né, pelo que a gente entende, justamente para conseguir repassar esse nível de resposta adequado, né, dentro da organização. É importante também que se mapeie os processos que envolvam dados pessoais. Então, como a gente comentou no início da apresentação, a LGPD não é uma lei que vai envolver somente jurídico ou somente TI, né? Até mesmo porque dados que não são tratados em sistema, ou seja, dados que estão impressos, também estão amparados pela lei se comprovado o tratamento do dado pessoal ou dado pessoal sensível, né? Então, é importante que vocês mapeiem os processos que possuam dados pessoais, justamente para entender como que você vai precisar responder numa eventualidade ali de um incidente, né, para mitigar aquele risco mais rápido. Se você já souber como trafega o teu dado pessoal, você vai conseguir chegar e mitigar o risco muito mais rápido quando houver esse incidente. Então, é importante e também é um requerimento legal, né? A lei ela exige que quando houver tratamento de dados pessoais, ali principalmente dados pessoais sensíveis e baseados no legítimo interesse, os dados pessoais eles precisam estar devidamente mapeados, né? Identificar, então, riscos que afetam a privacidade dos dados pessoais. Novamente, isso você só vai conseguir fazer se você tiver o teu processo muito bem desenhado e mapeado. Então, é preciso saber aonde que está o teu gargalo. Para saber onde está o gargalo, você precisa mapear, né? Então, o mapeamento ele já consegue te dar uma noção de criticidade e probabilidade de impacto em termos de vazamento, né? E qual é o risco daquele dado pessoal eventualmente vazar. A questão também, o amparo legal, né, da documentação interna e externa da empresa é super importante. Então, revisar contratos para validar se as cláusulas estão de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, se elas amparam os controladores, se estão incluídas as questões das responsabilizações. Em caso de gestão de incidente, o que a empresa precisa fazer? A gente tem visto com muita frequência, muitos clientes têm procurado a gente, tem sido uma prática de mercado muito comum também, empresas buscarem fazer parceria com empresas que estejam num nível de adequação aceitável, né? Então, as empresas estão recorrendo a termos aditivos aos contratos de trabalho, justamente para garantir que aquele fornecedor, aquele terceiro com quem se estabelece a relação contratual está aderente à legislação, justamente porque a responsabilização ela é solidária, né? Então é importante estar munido dessa questão contratual também, né? E ter termos e políticas corporativas que subsiem, né? Que façam, né? Que deem esse amparo para se tratar os dados pessoais, né? E que você consiga aí captar o eventual consentimento, né? Ter acordos de confidencialidade para garantir que as informações da empresa, não somente dados pessoais, né, mas também informações vinculadas à confidencialidade e sigilo do negócio, né, estejam protegidas devidamente, né? Então, é importante avaliar essa questão documental também para, se houver um vazamento, se houver uma responsabilização solidária, se acessar o judiciário de forma mais rápida, né, e mais clara. Vou passar agora a palavra para o Manuel, que vai também comentar um pouco sobre as melhores práticas na parte de segurança da informação. É importante também a empresa revisar, se ela não tem, ela definir também a sua política de segurança da informação, com base aqui, aí a gente vai direcionar também para a ISO 27001, que é a ISO de segurança da informação. Eu, particularmente, sou auditor da ISO 27001, venho trabalhando forte nos últimos anos
em processo de adequação, e ela é o principal guia aqui para a organização de realmente definir suas diretrizes específicas e ter os controles necessários para não só garantir a privacidade, e aí a gente já fala do próximo item, que é a política de privacidade, mas também de proteger suas informações sensíveis ao seu negócio, e proteger exatamente todo esse aspecto para evitar que informações confidenciais dentro de uma empresa elas sejam expostas de forma indevida. Assim como definir e revisar ou definir a sua política de privacidade corporativa, política de privacidade nas suas aplicações web, sites, enfim, onde aqui a gente está falando de uma ISO, que é a extensão da ISO 27761, a gente está falando da ISO 27701, que define exatamente os temas relacionados à privacidade, com controles específicos de privacidade, né? Dentro disso, óbvio, não basta a gente só ter essas políticas bem definidas e bonitas para terceiro ver. Não, o ideal, ela realmente precisa estar em prática. Então, a gente tem que identificar e implementar os controles necessários para atender aquelas diretrizes. Tem um ponto interessante que a Flávia mencionou, que a gente está tendo muito bate-papo de clientes que estão sendo auditados pelos seus clientes. Nós também somos auditados. Um ponto importante é que agora os nossos clientes e os clientes desses nossos clientes estão pedindo o quê? Você tem política de segurança da informação? Você tem política de privacidade? Tem. Perfeito. Você tem norma? Vou dar um exemplo, norma de classificação da informação. Você tem norma de prevenção à perda de informação? Você coleta seus registros? Só que o quê? Se a gente responde que sim, eles estão exigindo que a gente mostre evidências também. Evidências que a gente tem os controles necessários para atender às diretrizes de segurança, né? Então, um outro fator importante também, que já linka com o mapeamento de riscos, né, lá na parte de identificar os riscos que afetam a privacidade de dados em processo de negócio, é importante a gente identificar, classificar e tratar os riscos cibernéticos e as vulnerabilidades cibernéticas que a gente tem dentro da organização. Esse é um ponto importantíssimo, identificar essas fragilidades de forma ética para evitar que elas sejam exploradas aí por criminosos, enfim, por malwares, né, vírus, e assim por diante. Classificar as informações, isso é primordial no processo de adequação da LGPD, porque é através da classificação da informação que a gente consegue ter os controles ideais para fazer a restrição do que pode ou não sair dentro da empresa. E, por fim, aqui definir um plano de capacitação contínua com todos os colaboradores, né? A gente tem que treinar os nossos colaboradores a estarem cientes sobre suas políticas, sobre seus processos, sobre como deve agir e, principalmente, a atenção no tratamento de dados pessoais coletados pela organização. Finalizando aqui, para que o próprio encarregado de dados consiga fazer toda a gestão da privacidade, a gente também recomenda aqui, por final, depois de todo esse processo adequado, identificar e automatizar a gestão da privacidade para atender a resposta do direito titular, para atender algum requisito da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e também sobre ter uma resposta ágil, né, ao titular do dado pessoal, caso tenha alguma requisição específica. Bem, gente, essa é a nossa dica para vocês de melhores práticas. Agradeço muito a participação de vocês e abro aqui um espaço para dúvidas, né? Realmente eu não estou conseguindo acompanhar aqui nesse momento se tem dúvidas, mas eu vou passar a palavra aqui para o Pablo para ele verificar para nós. Finalizando também, não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, tem aqui os da Drop Real, tem os da CLRA também, e também está aqui os nossos e-mails, né? E sintam-se à vontade de poder enviar mensagem para nós, fazer questionamentos. A gente está disposto aqui exatamente para ajudar as empresas. A gente já está fazendo isso desde 2019, grandes organizações, então a gente tem uma boa experiência nesse aspecto de adequação à LGPD. Por favor.
Pablo? Pablo, é isso? Manuel, eu posso ler aqui a primeira pergunta, tá? Maravilha. Uhum. Essa daqui já é mais no sentido jurídico, então eu já vou ler aqui e depois eu passo ali para você. Em sites de e-commerce diversos, como roupas, calçados, etc., vocês entendem que o cadastro de menores de idade, crianças e adolescentes é uma questão a ser considerada? Pergunto porque os dados de crianças e adolescentes são considerados sensíveis pela LGPD e os mesmos são considerados incapazes ou relativamente incapazes. Sim, correto, Maria. Sem dúvida nenhuma, precisa ser observado, né? Esse tipo de dado pessoal ele não pode ser tratado sem o devido consentimento do responsável legal, né? Por aquela criança ou adolescente, né? Justamente pelo fato de que a LGPD ela tem aí que andar ao lado das legislações, né, específicas. Então, ela precisa aí também dar esse suporte para o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, sim, é um ponto que precisa ser tratado com bastante atenção e ter esse consentimento específico. Uma outra pergunta aqui, Manuel, que eu acho que você pode responder, é qual o link que precisa haver entre segurança da informação e as atividades desempenhadas pelo DPO? Acho que essa é meio que para a gente, na verdade, né? Maravilha, maravilha. Parece que o Pablo não está conseguindo habilitar ali o áudio dele. Mas, Tá. bem, essa pergunta aqui é bem pertinente, é exatamente o que a gente está vivendo no dia a dia, né? O que eu identifico aqui? Eu vejo que a segurança da informação é o braço direito do DPO. Ele é o responsável exatamente para poder auxiliar toda a operação relacionada à segurança dentro de uma organização e ter as respostas, né, coletar informações que o DPO precisa dentro de uma empresa. Então, eu vejo que a segurança da informação é a responsável também por passar todos os insumos necessários para que dê garantia ao encarregado de dados que os controles de segurança estejam estabelecidos e funcionando dentro de uma organização. Né? Assim como a própria TI, não só a segurança da informação. Né? Existe uma diferença entre segurança da informação e tecnologia da informação. Né? Tecnologia da informação, a gente está falando de operação da sua empresa, aí tem uma diferença também de segurança de TI, que daí a gente só está falando de segurança cibernética, e segurança da informação aqui, ela vai muito mais além, ou seja, a segurança da informação que define as diretrizes para proteger qualquer tipo de informação e qualquer meio de armazenamento de uma informação. Por exemplo, eu posso estar nesse momento passando alguma informação que é confidencial para a minha empresa. Será que eu realmente posso passar essa informação dialogada, né? Conversando com vocês, eu posso passar essa informação, né? Realmente a gente não sabe. Por isso que a capacitação dos colaboradores é importantíssima. Então, a segurança da informação ela vai definir, vai proteger qualquer tipo de informação dentro de uma empresa, seja sendo ela dialogada, impressa num papel, numa folha, num quadro branco de uma sala de reunião, como também as informações digitais. E daí sim ela precisa do apoio da segurança de TI, da tecnologia da informação da empresa, para que consiga os controles técnicos para garantir a questão relacionada a informações digitais, né? Dados que a gente está falando aqui. Perfeito? Acho que eu respondi bem essa pergunta. Perfeito, Manuel. É bem isso mesmo, né? O DPO ele não vai ser o salvador da pátria, né? E mudar tudo e vai ser aquela pessoa, o super-herói, né, da empresa que vai dar conta de tudo. Ele precisa ter apoio aí da segurança da informação, de TI, do jurídico, né? Justamente para conseguir penetrar nessas principais áreas aí que envolvem essa questão do tratamento de dados pessoais, né? Com bastante sensibilidade, para conseguir responder às demandas, né, impostas aí pelos titulares, pelos operadores, controladores e pela NPD. Então, é bem importante aí que ele tenha como
permear dentro dessas áreas, né, dentro, da verdade, de todas as áreas da empresa, mas principalmente com esse apoio, né, que é a área de segurança da informação. E só complementando, até em função disso que a Flávia e o Manuel comentaram, a gente costuma sugerir também que as empresas criem comissões de privacidade com pelo menos algum representante dessas áreas mais afetadas, como segurança da informação e TI, um representante do jurídico, um representante da área de recursos humanos, né, que vai ter muito contato com dados de colaboradores, para que a adequação LGPD funcione de fato. É perfeita a colocação da Flávia de que a gente não deve colocar esse peso simplesmente em cima do DPO, né, mas ele precisa ter esse apoio das demais áreas, e essa comissão é uma forma de melhorar e ter um ponto focal também para o DPO conseguir fazer essas solicitações. Perfeito, Paola. Muito bem colocado. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida, pessoal, a gente fica à disposição aqui para responder, mas já agradecendo antecipadamente a atenção, participação de todos. A gente vai mandar, então, os certificados pelo próprio Simpla, e a apresentação vai ficar gravada nas nossas redes, então não deixem de nos seguir, né? Que a gente vai também trazer não só esse conteúdo, como outros conteúdos relacionados à área de privacidade aí, que entendo que será pertinente aí para as demandas de vocês. Perfeito. A Simone respondeu aqui já. Muito obrigado, Que Simone. ótimo, Simone. Obrigada. A gente realmente está intensificando nossas ações de comunicação para exatamente a gente trazer a nossa expertise, né? Tanto a CLRA no lado jurídico, na parte de compliance, direito digital, quanto a própria Rio na parte de segurança da informação e segurança cibernética. A gente vai estar preparando uma série de materiais também. A gente está retomando, né, Flávia, uma série de webinars que a gente já fez no passado, agora a gente vai retomar, vai intensificar isso, sem falar também em lives que nós vamos começar a fazer depois do horário, através das nossas plataformas também, aí sempre chamando alguém, falando um assunto específico, mais escutando, né? Nas lives a gente mais vamos escutar as outras pessoas do que falar mesmo, né? Então, é uma satisfação estar compartilhando essas informações com vocês. Muito obrigado, e eu conto com a presença de vocês nos próximos eventos. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima, então. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Bom dia aí para todos Bom vocês. dia.